Shalom! Boa noite a todos. Shalom. Estamos com mais uma live. Hoje nós vamos falar um pouco do memorial da Páscoa. Amém? Convido você a pegar a sua Bíblia nessa noite. Aleluia, Jesus. E assim que você pegar a sua Bíblia, abra em Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 21. Para a gente ler um pouquinho hoje a palavra do Senhor, para ver o que Deus tem para nos entregar nessa noite. Amém? Hoje, Páscoa, memorial, né? Que fala sobre passagem, né? Exatamente. A gente fala hoje sobre Pessah. Amém? Aleluia. Festa muito importante no calendário bíblico. E queremos falar um pouquinho hoje, não deixar essa data passar assim, sem nós fazermos menção, algo tão importante no calendário do Senhor. Amém? Aleluia. Você já pegou sua Bíblia? Abriu o Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 21? Bom, se hoje nós estivéssemos na congregação, nós teríamos um jantar de Páscoa em memorial a essa festa, mas não podemos ainda estar congregando com todo mundo junto para não fazer aglomeração. Então hoje nós viemos trazer aqui para você essa palavra. Aleluia, Jesus. Amém? Você que pegou sua Bíblia, abriu o Êxodo capítulo 12, a partir do versículo 21. Acompanha comigo a palavra de Deus que fala assim: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta. E em ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos, para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou e o adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor para Moisés e Arão. Assim o fizeram. Convido você a estarmos orando nessa noite, a clamarmos a esse Deus Todo-Poderoso, a invocarmos o nome dEle, para que Ele venha com o seu poder sobre cada um de nós, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite, Pai, entramos na Tua presença. Senhor, nós te bendizemos, te demos graça. Para que ela se faça real em nosso meio, meu Deus. Aleluia, Senhor. Para que cada um de nós, meu Deus, possamos nos prostrar diante da Tua soberana presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Meu Deus, que Tu seja real aqui dentro de cada um de nós, meu Deus. Que tudo aquilo, meu Deus, que precisamos possamos encontrar em Ti, porque Tu é o autor e consumador de nossas vidas, Pai. Que esse memorial de Páscoa que fazemos hoje, Senhor, é de agradecimento a Ti, meu Deus, por todas as Tuas promessas, Senhor, por tudo aquilo que Tu tem feito para com o Teu povo. Eu te agradeço por esta semana, Pai. Uma semana de bênção, uma semana, meu Deus, que Tu nos deste o livramento, uma semana que podemos, meu Deus, uma vez mais entrar na Tua presença e declarar que Tu és santo
que Tu és Deus, que Tu és o Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor, Aleluia. por mais um dia que Tu nos destes. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor nessa hora, com alegria. Aleluia. Louvado seja o eterno nosso Deus. Amém. Amém. Vem, vamos subir lá no monte do Senhor, pois em Sião vive o Deus de Jacó. Vem, vamos subir lá no monte do Senhor, pois em Sião vive o Deus de Jacó. Pois a lei sairá de Sião e a palavra de Deus de Jerusalém, e seguiremos seus passos e aprenderemos seus caminhos. Render graças ao nosso Deus. Que o Eterno nesse momento libere sobre a sua vida uma palavra, uma unção, através dessa palavra, neste momento, que a sua vida seja grandemente abençoada, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, você que nos acompanha aí pelas redes sociais, amém, seja bem-vindo, amém, compartilhar também esse link lá no grupo das congregações, amém, para que todos possam estar acompanhando neste momento, amém. Então, aleluia. Que Deus te abençoe, que nesse momento seja liberado sobre a sua vida um novo tempo de alegria, de paz, amém, de bênção na presença do Senhor, amém, que você possa contemplar todos os dias milagres do Senhor, porque o Senhor é conosco, Ele é contigo, amém, louvado seja o Senhor. Então, muito bem, queridos, hoje dá início aqui a esse culto de ensino, mas hoje com o foco no memorial da festa de Páscoa, ou também chamado em hebraico de Pessa, que significa passagem. Amém? Vamos aqui nessa noite tentar falar um pouquinho do que o Senhor tem para nossas vidas através desta celebração. Amém? E como a bispa falou no início, nós geralmente fazemos esse jantar de memorial na congregação, e eu achei pelo fato de não estarmos todos reunidos, vamos fazer essa gravação e falar um pouquinho sobre o simbolismo dessa festa, um pouquinho sobre esse jantar e o que significa espiritualmente cada símbolo e o que representa para a gente cada momento nessa celebração. Amém? Antes de começar, eu quero dizer para você que já está online aí, né? Seja bem-vindo, tá bom? Que Deus te abençoe, tá bom? Que Deus possa derramar cada vez mais da sua graça sobre a sua vida. Queria convidar você a pegar a sua Bíblia. Vamos fazer algumas leituras aqui. Para iniciar aqui esse ensino aqui sobre a festa de Pessa, nós vamos fazer a leitura aqui de um texto, né, que está no livro de Levítico, capítulo de número 23. Também é um texto bastante interessante, que fala sobre a instituição das festas do Senhor. Amém? E depois eu vou tentar fazer essa ponte com o Novo Testamento e do que nós podemos aprender de forma espiritual através desta celebração. Então, Levítico 23, versículo 23, do 1 ao 3, capítulo 23, né, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte, até o 4. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, a partir do versículo 2, as festas fixas do Senhor que proclamarei são santa convocações, são estas as minhas festas. 6 dias trabalhareis, mas o 7º será o sábado de descanso solene. Santa convocação, nenhuma obra servil fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Versículo 4, que é o que nós estamos buscando aqui. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Amém? Vamos ler o versículo 4 novamente. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. Amém?
Então, queremos aqui só fazer uma pequena introdução da importância das festas do Senhor. Nós partimos do entendimento que as festas, elas são tempos que o Senhor determinou para que o seu povo pudesse recordar de tudo aquilo que ele fez na história do seu povo. Então, todas as festas, elas têm um sentido bastante, um simbolismo bastante rico, que fazem menção daquilo que Deus fez, dos sinais que Deus manifestou e daquilo que ele ainda iria revelar na vida do seu povo. Amém? Então a festa de Páscoa, a festa de Pêssego, ela não é diferente. Então nós vamos ver Deus lá no início, Deus planejando, Deus fazendo criando todo um cenário para que ele pudesse se manifestar ao seu povo, resgatar o seu povo lá do Egito, amém? Onde eles eram escravos, ficaram 400 anos escravos. Ele, inclusive, havia falado a Abraão em um sonho que a sua geração seria escrava no Egito, naquela terra, mas que Deus, no momento propício, ele iria retirar o seu povo quando eles vão lá, né, são levados para o Egito através da pessoa de José. Quando José é vendido, né, José, filho de Jacó, né, e então ele é levado para o Egito e lá ele é honrado por Deus, onde José ia. E aí, a partir de então, depois de que morre toda aquela geração, e começa a vir outras gerações, o povo começa a crescer, mas os outros faraós que não conheciam José, por medo ou dependendo ou por outra circunstância, começam a oprimir o povo de Israel ao ponto de torná-los escravos. Né? Então eles viviam num momento muito difícil, eles viviam um tempo de dor, um tempo de opressão, eles viviam um tempo de amargura naquela terra. E aí Deus ele planeja a retirada desse povo e conduzi-los para a terra de Canaã, terra que emana leite e mel. E nessas circunstâncias nós temos alguns eventos que são importantes no decorrer de toda essa trajetória. E dentre eles está quando as pragas, né, quando Faraó ele não quer liberar o povo. A Bíblia diz lá no início de Êxodo que Faraó endurece o seu coração, né, tem o coração endurecido, e quando Deus começa a mandar as pragas como uma forma de juízo que vem sobre o povo, né, pelo fato de Faraó não liberar o povo de Israel para celebrar uma festa para ele no deserto. E aí começa a vir várias pragas sobre o Egito. E essas pragas começam a oprimir, e a partir quase das últimas pragas, Deus ele dá uma fortalecida no coração de Faraó, parece que ele endurece mais. É claro e evidente que aí existe um debate para saber se o coração de Faraó por si só endureceu pelas circunstâncias, ou simplesmente porque Deus, pela sua vontade soberana, assim o fez. Independente das questões, o fato é que ele teve o coração endurecido. E aí isso causou um juízo sobre todos os deuses do Egito. Nós vamos ver lá, por exemplo, em Êxodo capítulo 12, verso 12, que Deus iria manifestar a sua glória e trazer juízo sobre os deuses do Egito, mostrando que Deus é o Deus soberano, mostrando que Deus é o único Senhor, mostrando que o Pai o nosso Deus, ele é o único que existe. Os outros são deuses criados, né, pelo poder humano, por aquilo que o homem busca de forma confusa, acaba não reconhecendo o Deus verdadeiro. Então, nós temos todo esse cenário criado, e na última praga nós vamos ver a morte dos primogênitos, no qual o sangue que estava nas vergas, né, e também nas portas dos israelitas, quando veio o anjo da morte, passou sobre eles, não foram atingidos, não foram penalizados os primogênitos dos filhos de Israel. Então, estabelecendo aí um princípio, o princípio de que aquele sangue daquele cordeiro foi que trouxe salvação, trouxe livramento sobre a nação de Israel, naquela ocasião. Muito bem, então o anjo ele passa, e através do cordeiro é dado esse livramento,
E depois que o povo sai também apressadamente, eles não têm tempo para produzir o pão, né? Ou melhor, deixar o pão fermentar, e aquele pão é comido com pressa. Daí que estabelece também o princípio de comer o pão sem fermento nesta celebração, evitar, né, alimentos fermentados como uma menção àquele tempo, né? Aquele tempo de libertação. E aí nós vamos ter também algo interessante quando lá em Levítico se estabelece um princípio de que sem derramamento de sangue não há remissão e que a vida está no sangue. E aí vem uma pergunta interessante. Se hoje não existe o templo, se hoje não existe o tabernáculo, como deveria ter um sangue de um animal inocente para remir o pecado daquele que tem a culpa, daquele que cometeu o pecado? Como que fica hoje então essa situação, já que o templo não existe, para que pudesse ser ofertado esse animal? Então nós vamos ver no decorrer dessa ministração a resposta para essa pergunta. Então nós vamos criando aqui todo um cenário interessante. Veja, queridos, que lá em Romanos capítulo 11, a Bíblia diz que todos aqueles que estão em Cristo foram enxertados nas bênçãos que Deus e da aliança que Deus fez com o seu povo de Israel. Então, Gálatas também, capítulo 2, diz que se eu sou da fé, eu sou de Abraão também, como Abraão também creu em Deus. Logo, eu sou herdeiro segundo a fé, e tomo pela fé posse de todas as heranças. Então, aquilo que foi estabelecido com Israel no Antigo Testamento também são dos cristãos, como o batismo, como dízimos e ofertas, como princípios de santidade, como votos. Então, todos os princípios estabelecidos no Antigo Testamento também é para a igreja. Veja que nós não estamos falando de salvação. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz que pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Então, claro que a salvação ela está condicionada apenas a Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Você não precisa necessariamente de uma obra que vai te justificar, mas na verdade aquele homem, aquele Senhor, o nosso mestre, aquele que é o homem perfeito, o varão perfeito, ele é o único que pode nos dar salvação. Veja, mas se você é alguém que já aceitou Cristo Jesus, você tem a opção e a liberdade de celebrar as festividades bíblicas, assim como você celebra o Natal. O nosso foco e a nossa ênfase está única e exclusivamente nos princípios espirituais que essa celebração ela representa para cada um de nós, né? Ou seja, eu cumpro ou sou obediente não para ser salvo, mas porque eu sou salvo, eu me torno obediente. Então eu posso ser participante de todas as bênçãos que estão registradas aqui nas Escrituras e hoje fazendo menção da festa de Pêssah, a festa de Páscoa. Como eu disse, nós costumamos fazer essa celebração na congregação, com todos reunidos, até porque todos estão conhecendo, né, há um tempo essa celebração, nós estamos vivendo esse tempo maravilhoso de conhecer mais sobre o que Deus fez lá no Antigo Testamento com a nação de Israel. Então, nós, como não estamos na congregação, preferimos hoje não fazê-la formalmente, mas aqui se está como uma forma de estudo, uma ministração, para abençoar a sua vida a partir desse memorial. O que nós pedimos para que todos aqueles que vão estão participando desse memorial e que nós estamos convidando, é fazer o jejum dos 7 dias. O jejum é muito importante também, tá? O jejum que é de fermento. Então, nesses 7 dias você não vai comer fermento. Então, eu havia dito até o dia 15, né, da semana, eu falei que na administração passada que ia até o dia 15, mas na verdade vamos até o dia 16, encerrando esse jejum, tá bom? Então, eu convido você. E o que representa esse jejum espiritualmente? É retirar o fermento, que é o símbolo de tudo aquilo que não é bom, de tudo aquilo que não é legal para a nossa vida espiritual. Então, pecados que muitas vezes estão ainda no nosso coração, que nós praticamos e não conseguimos ainda ser libertos. Então, nesses 7 dias eu tenho certeza, eu profetizo que Deus vai te mostrar, Deus vai ministrar o seu coração para que você possa, como nós vamos ler aqui um outro texto, celebrar da forma correta. Amém? Então, queridos, voltando um pouquinho ainda no contexto de Êxodo, então Deus ele provê uma libertação. Deus provê para o seu povo um tempo de mostrar que Ele é o Deus libertador, que é o Deus que traz um novo tempo para o seu povo. É um Deus que fala, olha, não perde tempo para tomar uma decisão, vem com pressa, deixa o que tu está fazendo e se volta para mim, eu estou te chamando para celebrar para mim uma festa. Eu quero te mostrar para você o que eu tenho para você é muito melhor do que você vive aí no Egito.
porque você vive um tempo de escravidão. Então eu quero te trazer para um tempo melhor na minha presença. Amém? Então, esse prato aqui é o Queará. Isso aqui é uma travessa, inclusive tive a oportunidade de ganhar de Israel essa travessa. Não conheço ainda a Terra Santa, mas nós compramos, às vezes, alguns produtos. Há muito tempo comprávamos de Israel e eu recebi essa travessa aqui de presente, lá do site onde nós comprávamos, né? E ela é bastante simbólica, porque ela tem todos os elementos do jantar de Páscoa, jantar de Pêssar, né? Então aqui ao meio você tem um copo de sal. Vou explicar aqui um pouquinho dos símbolos para você. Esse copo de sal que é colocado aqui ao centro, ele representa ele vai representar as lágrimas que eram derramadas ali pelos israelitas ali no Egito, representando o que é lágrima pelo sofrimento, pela escravidão, porque toda escravidão ela traz dores, ela traz tristeza, ela traz angústia. Talvez você esteja pensando assim, mas eu só vivo uma escravidão quando eu estou preso atrás de uma grade ou quando eu estou num jugo. Não, nós vivemos uma prisão quando eu não consigo viver o melhor de Deus na minha vida. Talvez você esteja hoje ouvindo esse vídeo e está numa depressão profunda. Deus quer te libertar dessa prisão. Você talvez esteja vivendo um momento de rancor no seu coração. Talvez você criou uma imagem negativa de uma situação, está entristecido, não sei. Ou você está vivendo uma crise também, literalmente, está com dificuldade financeira, está enfermo. Você está vivendo essa prisão. Quantas lágrimas você não tem derramado? E esse jantar, quando ele é colocado, ele é apresentado, ele representa a provisão de Deus, o milagre de Deus na nossa vida. Dizendo que Deus ele não quer essas lágrimas para você. É claro que vamos recordá-la, mas para mostrar que Deus tem um milagre, tem uma libertação. Deus ele quer ele quer ministrar nas nossas vidas, primeiramente, misericórdia, para depois ele manifestar o milagre. Amém? Então, e aqui, nesses 3 pontos aqui do prato, são colocadas 3 ervas amargas. Ou seja, para representar também que o pecado, a escravidão, ela também, muitas vezes, pode ser por conta de pecado. E o pecado também, ele traz dores. O pecado, ele traz amargura. E quem está numa vida de escravidão, de dores, vive uma vida amarga. Exatamente como os israelitas viviam naquele contexto. E aí você, no jantar, né, que aqui nós temos aqui um manual, que é chamado de o Seder de Haggadah, né, do Seder de Páscoa, que é a ordem dos eventos, para que nós possamos entender com mais profundidade. Né, você pode adquirir esse livrinho em qualquer livraria, né, que trate sobre artigos de Israel e também de artigos bíblicos. Possivelmente você vai encontrar ele aqui ou na internet de forma fácil. Tá? Então, é seguido esse manual aqui. Geralmente nós tiramos cópia na congregação ou de algumas partes, né, e todos vão seguindo ali, quando é possível, pelo menos de algumas partes iniciais, ou nós usamos apenas quem vai conduzir esse jantar, vai orientando os outros para repetirem, né, a ordem desse jantar. Então, essas ervas amargas, dá uma olhada aqui nessas lágrimas, aqui é comida, para que você sinta um pouquinho do que ou relembrar um pouquinho do nosso passado, do que nós passamos e o que Deus fez na nossa vida. Talvez você está ouvindo esse vídeo, você é alguém que já foi liberto por Cristo Jesus, mas que eu tenho passado lutas, e lembra como foi essa libertação e o quanto Deus, ou melhor, o que Deus fez na sua vida, você lembrar do que Deus fez na sua vida, de você recordar, poxa, se eu estou aqui hoje porque houve um grande milagre na minha vida, antes eu chorava, mas é necessário que venhamos a nos lembrar. Todos nós, queridos, temos uma dificuldade muito grande, um grande problema, como diz o bispo Dag Howard da igreja de Gana, que um grande problema de todos os cristãos chama-se esquecimento. Muitas vezes vivemos algo maravilhoso com o Senhor, mas esquecemos. Quando nós vamos ler o Pentateuco, a Torá, por exemplo, os 5 primeiros livros, você vê Deus muito detalhista e um Deus sempre reforçando e relembrando tudo aquilo que ele apresentou a Moisés. Com qual finalidade? Com a finalidade de fazer com que nós venhamos nos lembrar dos detalhes, lembrar dos acontecimentos e venhamos a não esquecer
daquilo que Deus tem para nós. E muitas vezes perdemos bênçãos, deixamos de avançar na nossa vida porque nós esquecemos das bênçãos do Senhor, esquecemos aquilo que Deus já nos entregou. Amém? Então nós precisamos estar muito firmados nesta lembrança. Deus, Ele nos faz lembrar das festas, queridos, por quê? Porque o nosso Deus, Ele sabe daquilo que nós precisamos. Então, nós entendemos também que muitas vezes nós deixamos de receber muitas bênçãos porque nós também deixamos de entender aquilo que Deus tem para mim e tem para você. Quando nós entendemos o que Ele já nos deu, fica muito mais fácil nós recebermos. Ninguém pode receber nada se você não entende o que você vai receber ou o que você deverá receber. Se você não entende, você não vai conquistar, você não vai tomar posse daquilo. Amém? E aqui nesses outros locais aqui onde é colocado, reservado, aqui é colocado um ovo, um ovo cozido. Aqui é colocado uma pasta doce feita com nozes, maçã, mel, suco de uva. E aqui é colocado um pouquinho de pão também, pão sem fermento, tá? Que é chamado de pão ázimo. Então, esse ovo ele representa sempre um novo nascimento, uma nova vida. Então você vê que o simbolismo ele é muito rico. Quem é que no Novo Testamento falou sobre nascer de novo? Tenho certeza que você sabe quem é. Foi o Senhor Jesus. Nós temos aqui essa pasta doce para lembrar, queridos, da doçura que Cristo tem através da sua vida em nós. Como é doce a palavra do Senhor, como é doce estar na sua presença e como a doçura da sua presença, do seu amor, da sua obra em nós, ela tira todo o amargo, todas as lágrimas de tristeza. Amém? Então tome posse. E o pão, ele representa, aquele pão que foi lá do Egito, de forma rápida, não deu tempo de fermentar, mas hoje no Novo Testamento você sabe quem representa o corpo de Cristo, para nós que cremos. Amém? Então, em outras palavras, você pode falar, apóstolo, mas isso aí não é sombra das coisas passadas, isso aí não é sombra do Antigo Testamento. Queridos, se nós formos pensar dessa forma, tudo vai ser sombra no Antigo Testamento. Se nós, na verdade, quando Jesus disse, fazer isso em memória de mim, ou seja, não apenas a Santa Ceia, mas também essa celebração. Mas agora em que sentido? No sentido de que ele pegou os ensinos que estavam ocultos da sua pessoa e revelou para mim e para você. Ou seja, então esse jantar, para aquele que celebra, ele tem um valor simbólico muito profundo, muito forte, porque não trata apenas da escravidão do Egito apenas, mas trata também do sistema que nós fomos libertos hoje nele, em Cristo Jesus. Paulo falou que ele nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Aqui não temos o vinho nesse momento, mas também você usa 4 cálices importantes nessa celebração, que eles representam aquele momento que Deus fala que vai tomar o povo, vai libertar o povo, ele vai trazer restauração e também vai resgatá-los para si. Ou seja, 4 palavrinhas ali em Êxodo capítulo 3, em alguns versículos, quando ele diz que ele vai manifestar a sua glória ali. Então, cada um desses copos são 4 taças, aqui não temos 4, mas seriam 4 taças aqui de suco de uva, por exemplo, representando, queridos, cada um com o seu propósito. Dizem os estudiosos que Jesus ele pegou o terceiro cálice, que representa o cálice da redenção, que é o cálice de Isaac, trazendo um simbolismo muito profundo, que ele, a partir daquele momento, ele seria o libertador de todos nós, o libertador daquele que nele crê. Ou seja, Deus ele vai no Antigo Testamento tirar o povo do Egito de forma física, mas Jesus, no Novo Testamento, vem nos tirar, em definitivo, o Egito de dentro de nós. Por que eu falo em definitivo? Porque a intenção também da lei de Deus era tirar também o velho homem de dentro deles. Às vezes a gente pode pensar apenas assim, é apenas em Jesus que Deus começa a tirar. Não, ele começa a trabalhar a partir da lei. Só que o povo não, em boa parte, não conseguiu viver esse momento. O povo não se deixou ser transformado por aquilo que a lei apontava.
Por isso que a lei depois ela foi necessária para um libertador. É claro e evidente que isso já estava de forma também indireta, já colocada no Pentateuco. Porque Paulo vai dizer que a própria lei ela nos serve também de aio para apontar para a verdadeira libertação, que vem em Cristo, que muda o meu coração. E a partir de então, obediente aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus, com todo o coração e com todo carinho, como assim deve ser. Amém? Amém. Então, queridos, esse aqui é só um pouquinho do simbolismo, tá? Que existe na celebração. Amém? Então, eu quero ler um texto aqui com vocês, um texto de 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 7 em diante, que diz assim: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos, com os pães sem fermentos da sinceridade e da verdade. Em outras palavras, a congregação de Corinto era uma congregação composta apenas por judeus. Em boa parte, esta congregação ela era composta por gentios, ou seja, cristãos. Gentios aqui não no sentido pejorativo. Antes havia essa forma pejorativa de se referir ao gentio. Mas hoje, no Novo Testamento, não existe gentio da forma pejorativa, como se era usado anteriormente, mas apenas para denotar aquele que não é judeu. Então, até porque em Cristo Jesus não há mais distinção, assim, no sentido de haver essa forma negativa. Todos nós somos importantes para Deus, somos um só povo de Deus, amém? Cristãos e judeus sendo a família de Deus. Entretanto, aqui Paulo nos dá uma recomendação importante aos coríntios. Por que Paulo, por exemplo, ele vai citar a festa de Páscoa falando sobre nós celebrarmos a festa com sinceridade, com verdade, sem malícia, tirando o velho fermento, ou melhor, tirando o fermento das nossas vidas? Como nós falamos em outras vezes, a igreja aos Coríntios era uma igreja que deu uma certa dor de cabeça para o apóstolo Paulo, porque era uma congregação cheia de dons, uma congregação muito importante no primeiro século, mas havia muitos problemas morais e problemas de personalidade. Então, isso tudo na nossa vida, queridos, assim, de certa forma é neutro. Mas também tudo na nossa vida, ele pode virar um legalismo, ou nós podemos nos esconder através de rituais para que nós não venhamos a reconhecer a verdadeira mudança que nos é proposta. Então, em outras palavras, se você celebra, por exemplo, essa celebração apenas com um ritual, mas você não consegue encontrar os significados para que o meu coração seja transformado, essa celebração ela se torna vazia. Exatamente como muitos cristãos que celebram o Natal, não tenho nada contra, mas muitos cristãos que celebram o Natal, que também pode se transformar num rito, se, por exemplo, numa festa natalina de fim de ano, para quem celebra, possa seguir aquilo que Jesus, aquele que representa o seu nascimento, fez. Então, por exemplo, se eu celebro e vou me embebedar, eu vou fazer coisas erradas, eu não sou sensível, eu não faço uma reflexão na minha vida para que haja mudança, aí vem a pergunta, então o Natal ele também não teria nenhum significado. Não estou comparando as duas, amém? Eu estou apenas fazendo uma pequena, digamos assim, um contraponto entre a questão de tudo na nossa vida, no qual nós servimos a Deus, do que fazemos para Deus, pode se tornar apenas um rito, se não tiver a verdadeira compreensão do que nós estamos fazendo. Então, como nós lemos lá em Levítico 23, Deus pede que nós celebremos essa festa. Apóstolo, mas essas coisas aí já passaram. Mas olha, Deus está observando tudo que está sendo feito hoje. Há uma data específica para celebrar. Ele diz que essas são as minhas festas. Eu acredito que Deus, como Criador, ele sente prazer, irmãos, quando nós lembramos daquilo que ele fez na nossa vida, fez na história do nosso povo.
Israel hoje também é o nosso povo, são nossos irmãos. É claro e evidente que ainda há judeus que não creem em Jesus, mas existem muitos judeus crentes em Jesus, e são nossos irmãos. Jesus ele havia, por incrível que pareça, na história da igreja, nós vamos perceber que havia uma separação, até um pouco antes da história da igreja, entre judeus e não judeus. E Jesus, na nova aliança, ele vem e derruba essa parede, ou seja, judeus cristãos, judeus. Só que veja que coisa curiosa. No decorrer da história da igreja, na verdade, muitos cristãos e muitos padres também, pais da igreja, e também depois os reformadores, eles voltaram a colocar uma parede. Então isso até dificultou que muitos judeus viessem a crer em Jesus. Isso aqui é apenas uma informação histórica, e depois você pode pesquisar com mais detalhes isso aí. Mas na verdade não deveria e não existir essa parede que está atrapalhando. Ou seja, porque muitos nós podemos pensar, não, isso é coisa do Antigo Testamento, são coisas que não são mais válidas para a igreja. Não, é para nós também. Nós tomamos posse. Lembra no início quando a importância e o propósito dessa celebração não é os ritos em si, digamos assim, é necessariamente o jantar, mas acima de tudo também a compreensão espiritual de cada símbolo, mostrando que eu aprendo a fazer uma reflexão, porque todos os dias nós estamos num processo de transformação, num processo de crescimento, e não se engane, um dos grandes pecados que nós cometemos é nós confiarmos na nossa própria carne, no nosso próprio potencial, naquilo que eu sei fazer, naquilo que eu me garanto, como a gente pode dizer no dito popular. Mas, na verdade, quando eu deixo confiar em Deus, Deus sabe porque Ele sonda o nosso coração. E aí eu estou cometendo um grande pecado. Então, eu preciso todo dia estar me avaliando. Quando tem uma oportunidade como essa, eu poder celebrar olhando aquilo que precisa ainda ser ajustado na minha vida, fazer uma reflexão, fazer uma introspecção para que eu possa me avaliar. Amém, queridos? Então, como eu estava dizendo aqui na igreja aos Coríntios, havia uma igreja que tinha esses problemas. E o apóstolo Paulo ele faz uma recomendação importante. Olha, por favor, celebrem a festa, mas celebrem essa celebração com os ázimos, tirando o fermento, lançando o fermento fora da maldade, da malícia, e com os ázimos da sinceridade e da verdade. Por quê? Porque Deus, queridos, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece motivações. Jesus chegou ao ponto de dizer que do coração brota todas as coisas de ruim, e é isso que nos contamina. E Deus, irmãos, Ele quer habitar num coração puro. Ele quer habitar num coração transformado. Ele quer habitar num coração que realmente manifesta o reino por onde Ele passa. Eu e você fomos convidados e somos chamados para manifestar esse reino. Então, nós falamos aqui um pouquinho sobre o simbolismo da festa. E eu queria citar aqui, queridos, alguns pecados que muitas vezes estão na nossa vida, que é importante nós refletirmos para tirar. Por exemplo, o pecado da chatice, da grosseria, da mania de falar muito e ouvir pouco. Não sei se você já teve a oportunidade de lidar com alguém, irmãos, que não ouve, só a pessoa fala. Então são pecados, às vezes nós mesmos somos assim. Às vezes queremos falar demais e ouvir pouco. Às vezes Deus nos chama para ouvir algo de alguém e nós queremos colocar a nossa vida pessoal para a pessoa ouvir primeiro. Nós não temos essa obrigação. Nós somos chamados para ouvir, para aconselhar. É claro que às vezes nós precisamos falar, mas assim, é algo que muitas vezes está no nosso coração. Aqui eu citar apenas alguns. O pecado também da insensibilidade. Ou seja, eu não sou altruísta, eu não consigo me colocar no lugar do próximo. Pecado do descontrole na alimentação. Ou seja, muitas vezes, irmão, algo que eu luto, eu tenho certeza que muitos lutam, o pecado de controlar a questão da alimentação, não comer qualquer coisa. Às vezes a gente fala assim, abençoa e come, pode comer qualquer coisa, Jesus liberou. Bom, não é bem assim, porque nosso corpo ele também é prejudicado pela má alimentação. Você sabe disso. Olha só, o pecado da desordem na vida, ou seja, eu não consigo planejar
uma caminhada. Ah, apóstolo, mas a Bíblia diz que o homem faz plano, mas a resposta certa vem de Deus. Eu sei, mas Deus não está dizendo que não é para você planejar. Você vai planejar. Dentro daquilo que você planejou, ele vai dar o caminho certo. É isso que o texto quer dizer. Então planeje. Não ande sem foco. Ah, apóstolo, agora estamos nessa pandemia e agora continue planejando. Continue sonhando, porque Deus ele se agrada disso, né? Pecado da falta de esperança. Então, irmãos, vivemos nesse tempo, queridos, aí de pandemia. Poxa vida, quantos irmãos nós vemos, quantos líderes, né? Não só do nosso ministério, não só de discípulos da missão, mas quantos cristãos, de modo geral, irmãos, estão em desespero, perderam a esperança. Eles vão viver aqui, eu digo, vamos viver aqui para sempre, neste mundo. Nós vamos viver sim quando ele voltar, mas vamos estar com ele. Então, não estou dizendo que é para você desprezar a sua vida ou coisa do tipo, mas confie mais no Senhor. Na verdade, irmãos, nada que é nosso. Se nós formos ver, até por aqui está minha esposa, eu não tenho um controle da vida da minha esposa, ela também não tem um controle da minha vida. Um dia o Senhor ambos vai nos recolher. O que vai acontecer? Nós vamos, claro, como seres humanos, vamos nos entristecer, mas nós vamos entender que Deus está no controle de tudo. Isso não é desprezar o cônjuge, muito pelo contrário, mas é ter essa esperança de que Deus está no controle. Até nesse momento da pandemia, Ele está no controle. É claro que também não vamos ser displicentes, nós não vamos tentar o Senhor, mas nós temos que ter esperança nesse momento de dificuldade. Amém? Pecado da falta de controle, né? Quando não consigo controlar meus instintos, o que eu falo, o que eu penso, né? Pecado do descontrole emocional, ou seja, ser muito choroso, né? Não é que chorar por ser quebrantado, mas assim, qualquer coisa, extremamente sensível, eu não consigo controlar os meus sentimentos, ou ser uma pessoa estourada, uma pessoa explosiva. Então, nós temos que aprender a nos analisar. Paulo fala que se nós julgássemos a nós mesmos, ninguém nos condenaria, não seríamos condenados com este mundo. Então é importante nós fazermos essa análise. Pecado quando certo é errado. Quebra de princípios. Às vezes a Bíblia tem os seus princípios na nossa sociedade, que quebramos costumeiramente e muitas vezes, irmãos, nós não analisamos. Então, nesse jejum e muitas vezes também, só para finalizar, nós nem... muitas vezes queremos receber algo, mas estamos quebrando princípios. E isso é pecado até de tentar a Deus, porque se Deus está dizendo que não é para me fazer algo e eu teimo e faço uma coisa errada, como é que eu vou receber aquilo? Uma coisa simples. Se você não se qualifica, por exemplo, se você não busca uma qualificação, como que as portas de emprego serão abertas para você? E aí você vai ficar frustrado dizendo que Deus não te abençoa. Deus, na sua misericórdia, Ele vai te proteger, vai te abençoar, mas Deus não vai poder te dar aquilo que você não está buscando a mais. Isso aqui é só um exemplo, né? Então é por aí o caminho. Por exemplo, também, pecado da cobiça. Então, nós fizemos aqui uma listagem que você pode encontrar no nosso site e você pode baixar lá para você dar uma lida depois, tá? Só para finalizar alguns pecados aqui, por exemplo, pecado do desprezo a Deus, irmãos. Pecado de não orar. Poxa, nesse tempo tão difícil, irmãos, se nós não estamos aprendendo a orar, irmãos, nós não vamos aprender mais. Porque nós estamos vivendo um tempo de angústia, um tempo de preocupação. Se você não tem sentido vontade, busque. Se você não está sentindo vontade, se esforce. Fale com Deus. Tente, Senhor, eu não consigo orar, me ajuda. Se você não consegue orar, ligue para o seu líder, peça para que o seu líder ore com você. Peça para um amigo orar com você, um irmão, né, um amigo da igreja, um irmão da igreja que já está mais maduro, chame, pede para ele gravar um áudio para você orando com você, mas ore. Fale assim, querido, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho conseguido orar. Ore por mim, me mande um áudio, porque vai ser bênção na sua vida. Aleluia. E o pecado também, irmãos, alguns dos pecados aqui, de vencer o mal com o mal. A Bíblia, muitas vezes, nós queremos vencer o mal com o mal. Alguém fez algo para você, ou você está chateado com algo, e você quer, na mesma moeda, retribuir. Eu digo para você que esse não é o caminho. O caminho é vencer
o mal com o bem. Então, apenas algumas listas, irmãos, de pecados que muitas vezes ainda estão na nossa personalidade, e aí nós erroneamente achamos, pelo fato de que estamos em Cristo, automaticamente somos mudados, não temos mais falhas, e não acontece assim. O que você recebe quando você aceita Jesus, que é muito poderoso, é essa força para lutar contra o seu eu. Esse é um grande mistério que você recebe. E a cada dia que você vai sentindo, você vai perdendo esse desejo de pecar. Mas ainda existe algo dentro de nós que precisa dia a dia ser mudado. Né? Às vezes nós conseguimos ver nos outros que precisa haver mudança, mas em nós não conseguimos. Não é verdade? Então, queridos, nessa Páscoa tão importante, ela tem um simbolismo muito forte, porque na Páscoa nós passamos das trevas para a luz. Aleluia. Amém? Um dos propósitos da Páscoa é nos tirar das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, das doenças para a cura da saúde, da morte para a vida eterna, do deserto onde tem miséria e pobreza para a abundância de riqueza, a terra de Canaã, do fermento deste mundo para os asmos da verdade, da ignorância para a sabedoria, da tristeza e da amargura para a alegria e um regozijo na amargo da vida para a doçura das palavras de Jesus. Amém? Então, queridos, saímos da maldição de várias gerações, de 4 gerações, para a bênção de 1000 gerações. Eu pergunto para você, você quer receber isso? Você quer essas bênçãos na sua vida? Eu quero. Não quero no sentido porque nós merecemos, mas porque nós escolhemos servi-lo, porque nós escolhemos nos prostrar diante dele e receber. Eu digo para você que a porta da verdadeira passagem está em Cristo Jesus. É uma pessoa, é ele que nos liberta, é ele que nos dá vida e vida em abundância. Então, quero orar com você nesta hora, para que essa palavra possa abençoar a sua vida, para que essa palavra possa te fortalecer e que você possa se firmar, que você possa celebrar nesse jejum essa mudança, essa transformação. Peça sabedoria a Jesus. Ele não é apenas uma palavra, mas ele é um ser. Ele é a própria materialização do reino de Deus. E, queridos, e vendo todo esse contexto, antes de nós orarmos, eu queria também ler mais um texto e falar agora de forma mais devocional, para você que assiste, para você que ouve. É um texto que está aqui no livro de Jeremias, no capítulo de número 4. Esse texto aqui ele é muito bonito. Esse texto aqui ele é um texto que nos enche de alegria o nosso coração. Que ele diz assim, Jeremias 4, versículo 1. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Quero só reforçar a parte A que diz, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Queridos, é tão bonito nós vermos, quando nós lemos assim a Bíblia, nós podemos perceber esse amor de Deus por nós. Ao ponto de se fazer, Deus se fez na pessoa do Filho para demonstrar o seu amor por todos nós. Nós vamos ver um Deus de amor, um Deus de misericórdia. Quando nós analisamos todo esse contexto do Antigo Testamento, irmãos, de forma moral e de forma espiritual, nós vamos perceber o quanto o homem se separou de Deus. A separação de Deus, ele entrou como num abismo quase que, claro, metaforicamente falando, um abismo infinito. Um abismo de separação tão grande que Deus ele precisa puxar o homem novamente e mostrar para ele o caminho, porque lá no início da criação, o homem ele foi criado para ouvir os mandamentos de Deus. E a partir do momento que ele começasse a ouvir os mandamentos de Deus, a sua vida, a partir de então, ela seria tocada, ela seria transformada. Através da compreensão daquilo que Deus ordenou para ele, começaria a movê-lo internamente. Mas com a desobediência do homem, do primeiro Adão, nós fomos separados. E Deus,
Embora o homem tão infinitamente separado de Deus, né? Mas ao mesmo tempo tendo algo de Deus dentro dele que o chama de volta para Deus. É claro que é o Espírito que nos convence, é o Espírito que nos traz a presença dele. É o Espírito que nos faz nos convencer, nos leva a nos convencer. E eu acho bonito porque Deus, irmãos, está trabalhando em nossas vidas para nos restaurar. Ele está trabalhando na nossa vida para nos trazer novamente para Ele. Ele está trabalhando na nossa vida para nos resgatar, para dizer, filho, volta para mim. Eu tenho aquilo que você está buscando, eu tenho o que é melhor para ti, porque você veio de mim. Quando Deus criou o homem, Ele soprou dentro do homem aquilo que estava dentro do próprio Deus. Por isso que o nosso coração, Paulo vai dizer, nós temos que tirar aquilo que não é bom, aquilo que nos engana, porque Ele quer habitar na pureza, da forma quando foi gerado, quando Ele soprou dentro de nós o fôlego de vida. A vida que estava em Deus passou a habitar dentro do homem. E nós passamos a ser alma, espírito vivente. Então, queridos, Deus está nesse momento, nesse processo de nos trazer. E Ele enviou, irmãos, Ele mesmo, o seu próprio Filho. Assim como Ele foi um resgatador lá no Antigo Testamento, trazendo Israel para si, no Novo Testamento, Ele vai resgatar o coração dos israelitas e também levando salvação para todos aqueles que nele crê. Ou seja, levando o seu Filho para o Egito deste mundo, né, de forma simbólica, que representa o sistema do mundo, para nos trazer novamente para Ele. Então, Deus vai Ele vai em busca do seu povo. Então, queridos, eu quero declarar que quando você aceita esse Cristo, você está voltando para Deus. Você está voltando para um novo tempo na presença dEle. E tudo aquilo que Ele prometeu de você sair das trevas para a luz, de você sair de uma vida de doença para uma vida de cura, para você sair de uma vida de miséria para uma prosperidade, para você sair de uma vida de um caráter reprovável para um caráter aprovado na presença dEle. Então, onde você está, se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar com você neste momento, em nome de Jesus. Oh, Pai, nós te exaltamos, Senhor, nós te bendizemos. Nós queremos, Pai, te louvar por esta palavra e oro, Pai, para que essa palavra abençoe. Ó Deus, toma a direção do que está sendo falado, do que está sendo ministrado. Que essa palavra, Senhor, ela produza frutos. Que essa palavra, ela produza mudança. Aleluia. Pai, que essa Páscoa, Senhor, que é diferente, o Senhor possa julgar, Senhor, todos os inimigos, Pai, de nossas vidas. Todos, Pai, os espíritos malignos que têm se envolvido, meu Pai, contra as nossas vidas, contra todo o sistema, meu Pai, que está contra a nossa vida. Meu Deus, que o Senhor estenda tuas mãos de misericórdia sobre o nosso país. Meu Pai, que passe, meu Pai, nesse momento, toda essa maldição, toda a peste, toda, meu Pai, essa doença. Meu Pai, que o Senhor nos dê a cura, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, só Tu pode produzir mudança. Meu Deus, também eu oro pela vida espiritual de todos os cristãos, da Tua igreja, da Missão Apostólica Sem Fronteiras, da Igreja do Senhor no Brasil e no mundo, Senhor. Eu te apresento, Pai, os judeus crentes. Eu te apresento, meu Deus, aqueles também que não creem em Ti. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor visite cada um deles, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que esta celebração, Pai, ela represente um tempo de libertação. Que esta celebração, Pai, ela represente, Pai, um tempo, Pai, de mudança. Que esta celebração, Pai, ela traga vida sobre nós. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que nesse jejum, Pai, nós possamos tirar, meu Deus, de nós o fermento que não Te agrada. Que possamos tirar, meu Deus, aquilo, meu Deus, que impede do Senhor de derramar mais a Tua presença em nós. No Pai, nos conduz ao arrependimento, nos conduz à mudança, entendendo de forma mais profunda, Senhor, tudo aquilo que Tu fizeste por nós. Assim, Pai, como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João Batista, Senhor, ele faz uma menção do Mashiach, de Cristo Jesus, quando ele diz, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ou seja, fazendo uma correlação com o Cordeiro da festa de Páscoa, de Pêssar.
Ou seja, nós temos aí, Pai, uma primeira relação, meu Deus, uma primeira comparação de forma profética do Messias, Pai, na celebração. Meu Deus, por isso, Pai, se Cristo, Pai, nós temos crido que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai, tira os pecados das nossas vidas. Tira, meu Deus, os pecados do nosso país. Tira, Pai, os pecados, Senhor, das nações. Pai, mas nos conduzindo, evidentemente, ao arrependimento. Meu Deus, que onde essa palavra ela chegar, ela produzir arrependimento. Aonde esta oração chegar, ela possa mudar, Senhor, aquilo que não está em ordem dentro das casas dos nossos irmãos, nas famílias, meu Pai, que estão longe, meu Pai, da Tua presença. Aqueles que estão, meu Pai, em pecados horrendos. Meu Deus, aqueles que estão, meu Deus, longe da Tua face. Pai querido, tem misericórdia, que haja arrependimento, Pai. Assim, Pai, a nossa oração é o nosso clamor no poderoso nome de Jesus. Se você crê, levante a sua mão e diga, Senhor, graças a Deus, eu creio e tomo posse em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe com essa palavra, que você tenha uma maravilhosa festa de Páscoa, Hag Pessa Samea, amém? Que tenha uma feliz Páscoa, uma feliz passagem, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Quero profetizar a bênção apostólica neste momento, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Feliz Páscoa para todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.